Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um dos bate-papos aqui da Mostra Ponta a Ponta, Mostra de Filmes Pontagrossenses, não, Mostra de Filmes Paranaenses, que acontece aqui em Ponta Grossa. Esse ano a gente está chegando na nossa segunda edição, a gente tem na programação 23 filmes, e a gente vai estar publicando sempre um bate-papo, uma entrevista com as equipes de realização dos filmes. Hoje a gente está aqui com Raíssa Castro e com Raiane Rodrigues, respectivamente diretora e produtora do Meu Pedaço de Mandioca, filme dos curtas que está sendo exibido na mostra, e claro, estamos aqui com a Paloma da Costa, nossa curadora, que com certeza você já viu em algum outro debate aí da mostra nesses dias. Bom, acho que a gente sempre tem gostado de começar, e normalmente os debates começam assim, mas que aqui, especialmente, né, a gente conversou muito ao longo do processo de curadoria sobre os desejos que pareciam pairar sobre o cinema paranaense, assim. Desejo no sentido mesmo de vontade de fazer cinema, e que aqui ganha vontades, caras até de tesão de fazer cinema. E daí eu queria ouvir um pouco de vocês, de onde que nasceu o tesão para fazer esse filme, e de onde vem daí o encontro de vocês para chegar na realização dele. Eu acho que, primeiro, o filme ele não surge a partir de um desejo, ele veio sendo criado, assim, né? Ele vem a partir de um curso em que todo mundo devia escrever ali uma sketch, um roteiro, alguma coisa assim. E porque, como a minha ideia sempre foi ir para montagem, eu acho que eu nunca nem me vi como uma pessoa que poderia fazer roteiro e direção. Então, nessa proposta de eu ter que escrever alguma coisa, no que eu escrevi, eu achei que não fazia sentido nenhum, mas daí chega a Fabi, que é a nossa assistente de direção também do projeto, mas também é a produtora que na época se ajudou a escrever o projeto e ajudou a impulsionar isso, né? Ela gosta demais, ela cria o desejo em mim, ela fala, amiga, isso é muito legal, a gente tem que fazer. E naquela época eu fiquei, ai, Fabi, que isso, pô, coisa besta, larga a mão. Mas ela insiste que eu desenvolva ele para ele virar um curta de fato, porque ele era uma sketch muito curta, de uma página só, 2 páginas, eu acho. E nisso que vira um curta, eu começo a gostar dele, começo a gostar de brincar, começo a, a querer ver, né, o que, que seria desse material também. Então eu crio esse curta, ela escreve o curta, depois a Rai surge nas nossas vidas e aumenta também apoia esse curta, gosta da ideia, aumenta as possibilidades dele vir ao mundo mesmo. Então o desejo ele foi se tornando realidade a partir das outras pessoas que foram entrando no curta e falando, nossa, isso é muito legal, isso tem um potencial muito bom, assim. Então, acho que o meu desejo ele vai sendo criado a partir das outras pessoas que vão, assim, segurando minha mãozinha e falando, bora! Mas eu acho que é meio que isso. A ideia dele, desde o início, acho que foi tentar trabalhar uma leveza, assim. Acho que o material que vem queer, assim, é sempre não, né? Mas numa grande maioria dentro de narrativas sempre muito pesadas. E acho que eu gosto de tentar trabalhar o humor, tentar trabalhar sei lá, felicidade de alguma forma. Então, acho que o filme ele vem dentro desse absurdo, porque acho que é a única forma que eu saberia me comunicar e tentando trazer esse lugar cômico, que acho que também é uma personalidade meio minha, assim, e de querer que as pessoas riam no cinema e se divirtam, sabe? Então, acho que o desejo em criação do curta veio das pessoas também me ajudando a me sentir confortável para conseguir realizar, e o desejo da obra surge para querer que as pessoas tenham esse tempo gostoso no cinema, assim. Que é isso, né? A Rai já tinha esse projeto quando ela estava fazendo esse curta, e a Fabi, na verdade, que também eu acabei conhecendo através da Rai, depois também criei uma relação muito legal com ela. Ela me falou do curta, e a Rai me mostrou também muito nessa ainda, tipo assim, é só uma ideia, o que eu tava pensando, e aí a Fabi gostou, e eu adorei, assim, eu lembro que ela falou, mas tem certeza que faz sentido, assim, escreveu, eu falei, Rai, claro que faz sentido, assim, é um filme divertido, e enfim, como eu acompanhava, né, na época, um processo criativo muito próximo da Rai, assim, sempre entendi que a cabecinha dela é especial, assim, ela tem
umas sacadas de humor e de criatividade que são muito bons. Então, na época a gente já conversou e pensou nisso, e aí foi essa coisa de crescer, né? Porque a princípio elas tinham pensado numa estrutura muito menor, uma coisa mais de uma produção quase que estudantil, assim, universitária, uma coisa pequena, com uma equipe menor, e aí a gente começou a falar, não, acho que tem que ser maior, a gente tem que chamar uma pessoa de fotografia, porque a gente tem essa questão com as luzes, essa pira visual, uma pessoa de fotografia que tem um pouco mais de experiência, e aí foi crescendo isso, assim, mas acho que não só o Mandioca, né, outros projetos, mas acho que o Mandioca tem um lugar especial também, assim, porque quando a gente começou a conceber esse projeto, eu e a Rai, a gente estava muito próxima e a gente trocava bastante sobre isso, e eu sinto em mim, sim, esse tesão eterno, que às vezes tem as suas cambaleadas, porque o audiovisual dá dessas na gente, né, não é sempre um mar de rosas, assim, mas eu trago muito esse tesão e essa vontade de fazer os projetos, e quanto mais saio do nosso terreninho Paraná, mais contemplo e valido o nosso cinema, assim, e os nossos processos, e a nossa equipe, e o nosso fazer. Então, acho que o Mandioca, ele veio com muita força nisso, assim, não só de contar uma história queer para um ponto de vista diferente do que até então os que a gente tinha visto, assim, com uma equipe muito braba também, mas trazendo também esses corpos dissidentes para dentro e fora da tela, né? E o nosso cinema paranaense, que sou bem fã. É muito legal, porque inclusive o Mandioca chegou para mim por vocês duas em momentos diferentes, né? Tanto pela parte da produção executiva, mas também pela cena final. Eu lembro que a Raíssa, a gente saiu para conversar e ela trouxe toda a ideia e enfim, que foi uma conversa super massa, assim, quando ela trouxe, e acho que um pouco antes, um pouco depois, você também já tinha comentado do filme, assim, então ele chegou em dois momentos, assim, diferentes, para propostas diferentes, mas eu me apaixonei muito pelo roteiro na época, ainda sou, ainda mais pela obra agora completa, podemos dizer assim, mas eu me apaixonei muito pelo roteiro e pela intenção e como aquilo foi sendo construído, e eu vi a Raíssa também quando ela me chamou e trouxe principalmente a cena final, né, e no final do filme eu acabei fazendo as duas partes mesmo, né, tudo coreografando a cena final, como fazendo a produção executiva, então, para mim, assim, foi muito legal, e na época eu ainda estava bem no início mesmo, assim, né, desse processo do cinema, já estava fazendo alguns projetos, mas, assim, o projeto está desde o início, ver a galera pensando e tal, foi a primeira vez, assim, então, para mim foi muito legal conseguir ver desde um pensamento até quando chega esse roteiro, até o que foi se transformando em Mandioca e o tempo que isso levou. Essa história tem acho que um lugar muito especial para mim, assim, nesse sentido. E foi uma delícia, desde o primeiro momento, assim, do roteiro até as gravações, uma loucura sempre, mas se chama cinema, mas uma delícia, assim, poder ver as coisas acontecendo e virando uma realidade mesmo. Eu acho que o som, assim, é uma obra toda sensorial, assim, não só toda a construção da narrativa tem essa sensação de toque, a coisa da mordida na mandioca, os sons, desde o som do isqueiro sendo aceso. E eu queria saber como que foi esse trabalho, assim, de você pensar se ele estava desde o início do projeto e em que momento a música entra, né? Que a música ela vai trazer esse gancho final, que é uma cena relevante, assim. O pessoal que já assistiu já está entendendo isso. Não quero falar muito sobre essa situação, mas eu quero que vocês, assim, comentem como é que foi esse processo, o que vocês pensaram e tudo mais. Acho que desde o início a minha ideia era tentar fazer esse cinema meio 4D, assim, sabe? Era tipo assim, putz, eu queria que ele fosse uma coisa meio sensorial, assim. Então, é uma conversa que eu tive bem aberta, assim, com a Carmen, que foi a nossa, como é que pode dizer? Som direto em cena e também a pós de som, né? Então, ela também já fez o som direto sabendo como é que seria essa pós, né? E eu sempre trouxe isso bem presente, assim, tipo, putz, eu quero sentir as coisas, a gotinha, o craque da mandioca, tudo isso, o beijo tá muito baixinho, coloca mais som, Carmen, foi muito assim. E eu acho que
tanto isso com o som, com ela, quanto de arte e com as outras pessoas, assim, acho que foi um processo que, acho que se fosse um longa, no final ele ia ser, porque acho que na metade do curto ali eu estava começando a me soltar um pouco mais para entender o quão pode ser divertido também, sabe? Porque as pessoas vinham com as ideias que eu sinto que, tanto em mim, assim, eu sinto que existe uma resistência para coisa bonita, para coisa que é o bonito, mas enfim, a coisa mais certa, a coisa mais calculada. E acho que eu fui me quebrando no meio do processo, porque ele sempre foi uma ideia para não ter essas barreiras. Então, tanto no som, quanto na arte, quanto em outros aspectos, no meio do caminho, assim, do processo, era muito tipo, gente, brinca, sabe? Brinca, pira, pensa o que você não pensaria, que você acha que é idiota, é isso que eu quero na tela. Se você acha que o som da mandioca tá bizarro, deixa ele um pouco mais bizarro. Então, acho que foi, assim, um processo de deixando as pessoas cada vez brincarem mais em cena, brincarem com o som, brincarem com tudo, assim, que acho que foi o que foi dando, assim, um gostinho a mais, assim, pra mandioca. Então, acho que o processo do som foi mais ou menos por isso. Ele sempre esteve presente desde o roteiro, assim, e a Carmen executou isso de uma forma muito, muito gostosa, assim. E sobre a dança final, eu acho que ela foi... a partir do momento que eu fui construindo o roteiro, eu pensei, putz, o final, eu quero um final apoteótico, assim, eu gosto muito de dança, eu gosto muito de cenas de dança, eu gosto muito de todo esse universo que a gente consegue corporalmente se libertar também. Então, acho que essa era uma ideia de libertação final. A gente não sabia qual ia ser a música, então, assim, a Lari teve um desafio muito grande, porque a gente filmou com uma música que nitidamente a gente não ia conseguir os direitos autorais. Toda a equipe chorou no final da cena, porque ficou lindo, e eu só pensava, eu não... O que eu vou fazer com isso agora? Mas, no fim, a gente conseguiu encontrar a música que é das Horrorosas Desprezíveis, né? Que foi a Mira que fez essa versão para o Mandioca e que conseguiu contemplar também o que a gente precisava nessa cena e trazer também essa força sapatona, né? Que eu acho que acaba sendo meio icônica no final. Eu acho que essa era uma ideia, assim, de ter essa cabeça de sapo, essa dança, essa libertação diante de uma música que também seja forte e que também fale por si. Acho que era isso. Queria ouvir também de Rai e de Lari como que foi, no fim das contas, chegar nessa construção dessa cena em específica, né? Que quebra o registro completamente do filme que até então, claro, tinha lá seus momentos, as luzes coloridas que pareciam construir essa fantasia, mas que daí aqui transcende e vai para outro lugar, assim, né? Inclusive de tamanho de produção, né? Foi muito legal, assim, né? Pensando principalmente na cena em si e nessa construção da cena e muitas trocas com a Rai, assim, do que ela imaginava, e eu acho que teve um lugar da equipe geral dessa sensação mesmo, dessa coisa do toque, né, do gosto que a gente percebe bastante ali. Para mim, isso, como eu já danço há muito tempo, né, isso era algo que ficou muito, muito nítido, assim. Então, a construção dessa cena, ela se dá principalmente pensando no movimento, nessa sensação mesmo desse êxtase, que seria esse momento, né, da nossa protagonista, assim, e que a Moira, nas trocas com ela pegou de uma forma muito, muito massa. E foi uma junção, assim, mesmo da equipe, né, pensar que, para além das pessoas que a gente tem ali dançando, que dançam de fato, a equipe em si, quase que virou uma festa, assim, gravando, né? Pelo menos essa sensação que eu tinha. De repente, estava todo mundo ali super animado e quase que virou uma festa mesmo, de todo mundo trazendo essa sensação que ficou muito incomum para todo mundo. Então, eu acho que um pouco das nossas dificuldades, obviamente, foi que ela acabou, não sei nem se dificuldade e nem se desafio, assim, mas eu pensando coreografar, né? Pensando nessa parte de coreografar, assim, é que foi, de repente era bastante gente, e aí organizar e pensar tudo isso, e música e afins, assim, foi uma coisa muito, muito doida, mas ao mesmo tempo a energia em si do momento, assim, que aconteceu, ela foi muito massa dessa sensação que ia passando entre as pessoas, assim, né, e aí eu acho que organicamente, através dessa estrutura que eu fui trazendo, pensando em coreografia, foi muito legal de
de presenciar conforme a gente ia fazendo os vários takes, porque foram vários, né? Até a gente chegar naquilo que a gente está vendo ali, foram vários mesmo, assim, então foi um tempo bem dedicado para essa cena em específico. E aí, na parte de produção, uma loucura, assim, né? Nesse momento, tava a Rai lá comigo, porque eu tava tipo, peraí, vou focar aqui no movimento, Rai, vai ajudando nas outras partes, assim, mas foi, para mim, acho que essa sensação orgânica mesmo da proposta que a Raíssa trouxe, do movimento, pensando coreograficamente, que foi a intenção do que eu trouxe, principalmente para a Moira, assim, e que aí foi reverberando com todo mundo, eu acho que é o que mais ficou para mim da construção, assim, de imaginar isso e do que foi construindo depois, né, na montagem, afins, na pós. Acho que tem uma coisa também que a gente ganha muito, assim, em todo o filme, mas principalmente nessa cena, que é a Moira, né? Ela é meio apaixonante, assim, ela é hipnotizante, assim. Essa escolha foi muito sábia, que já se trouxe, e Rai também acolheu, da Moira ser nossa protagonista. Eu acho que, como todo curta-metragem, né, acho que todo mundo aqui sabe muito bem disso, é sempre um desafio você produzir, é sempre o maior desafio que eu diria é a gente colocar o nosso valor de produção na tela, assim, até porque, por mais que a gente tenha dinheiro, é sempre esse lugar desse equilíbrio, como que a gente viabiliza, como que não, então eu coloco muito nas mãos da equipe, como a Lari falou, mas também principalmente dos nossos parceiros, assim, de conseguir construir, porque eu lembro até, eu tô ficando boa nisso de produzir curtas de primeiros diretores, né, que é sempre isso que a Rai falou, assim, desse processo de ao longo do processo vai se soltando, então é sempre um exercício de você ajudar a direção a se soltar, mas ao mesmo tempo você tá, mas solta, mas fica aqui, porque também não dá para se soltar tanto, porque também não é como se a gente fosse conseguir abraçar o mundo, mas onde que a gente consegue alcançar, assim, eu sinto que a gente jogou muita energia na festa, até porque a gente teve algumas questões ali ao longo do processo do curta de locação que caiu, e a gente teve que achar solução do nada, e as meninas da arte foram sagazes, assim, e conseguiram arrumar, que é o nosso lugar das mandiocas, né, era para ser num lugar específico, numa cozinha de restaurante, ia ser um outro look, e de repente não deu, e a gente, meu Deus, onde vai? E aí foi um dia antes da diária, foi todo mundo olhar os espaços que a gente tinha e tentar descobrir. Então a gente conseguiu jogar toda a energia nessa cena, assim, até porque sempre, desde a ideia inicial da Rai, eu lembro que ela trazia muito a ref da euforia e eu ficava assim, Deus abençoe. Ela quer fazer uma cena igual a euforia, Deus abençoe. O que a gente vai fazer? Lá nem me socorro. E aí a gente trouxe a Rê, aí eu lembro que a Rê se empolgou junto e eu falei, não, Renata, peraí, não é difícil soltar tanto na empolgação, é para você fazer ser possível. Não dá para todo mundo estar pirado, mas no fim foi ótimo que todo mundo pirou e a gente conseguiu fazer. Mas é isso, a gente jogou bastante energia nessa festa, né? Tanto para a arte, assim, como que a gente conseguiu ajustar os outros e os outros lugares para poder jogar energia, que eu digo não é só energia física, né? Mas é também energia financeira do projeto nesse momento, assim. E por mais que não tenha rolado a música que a gente gravou, que todo mundo ficou meio triste, mas eu sinto que a música que usou foi perfeita, assim. Toda vez que termina o filme que eu assisto, eu termino com um sorriso de orelha a orelha, e eu olho para o lado, assim, principalmente ano passado que a gente assistiu junto, acho que foi no Mix, né? Assim, se eu olhar para o lado e ver todo mundo com um sorrisão, assim, é muito gostoso de ver. Até recentemente a Rai foi para o Rio agora, e teve um amigo meu que assistiu no Rio e mandou mensagem também, falou, nossa senhora, terminei com um sorrisão, assim, muito gostoso. Então, acho que no fim a escolha foi ótima. Ainda que a gente tenha nossos obstáculos no meio do caminho, que sempre vão existir, acho que as soluções foram incríveis, assim. E acho que tem uma coisa legal nessa cena da dança, uma curiosidade que, enfim, né? Ai, nossa, primeira direção, quero fazer tudo plano de sequência. No fim não virou um plano de sequência, tá super picotado, mas a dança inteira foi num plano de sequência, então teve toda, assim, uma questão de, na hora, a gente entender, gente, as pessoas precisam sumir do nada, como é que a gente faz isso? Então, é isso, tá dançando, tá do nada, as pessoas começam algumas pessoas viram flash mob, porque as pessoas começam a dançar de fato, e daí depois essas outras pessoas precisam sair, todo mundo precisa desaparecer do nada para a gente ter a Moira sozinha dançando naquele espaço. Tudo isso com uma porta só. Assim, foi uma loucura, foi muito divertido, assim. Apesar das dificuldades, assim, foi uma cena que acho que todo mundo acabou entrando no clima, assim, e
também é interessante pensar que esse filme em tela, eu acho isso muito legal, por mais que seja um perrenguezão, mas é muito legal que a gente tem muita equipe em tela, né? Porque a gente não tinha tantos figurantes, então, assim, a equipe abraçou mesmo. A Rai tá lá comendo mandioca com leite condensado. Aí tem a nossa. Quem mais que tá da equipe? A Kênia tomou com leite. Kênia. Ela ainda fez, depois chegou assim, ai, tô com dor de barriga. Eu falei, amiga, tô na mesa. Tomando com leite, a mandioca. Então, assim, aparece o Ti cortando a mandioquinha também. Então, assim, a gente consegue ver a equipe ali, né, presente, como a equipe mesmo também pertence a esse universo. Eu acho isso muito legal. Na dança também, a Jace também tá na dança. Você consegue ver, assim, os easter eggs ali aparecendo, que nunca foi uma ideia, tipo, quero colocar a equipe em tela, mas ao mesmo tempo eu fico tão feliz de ter isso registro, sabe? Isso registrado ali. E acho que essa cena da dança foi realmente um pequeno caos gostoso de gravar. Para a gente já caminhar para fechar, queria, antes a gente sempre faz uma última pergunta sobre continuidade, que quero já deixar colocado aí para vocês guardarem na cabeça para terem uma boa resposta, mas queria ouvir um pouco mais de Rai, no sentido de, acho que duas coisas, assim, né? Ouvir um pouco mais da escolha principal pela comédia, mas mais do que a escolha pela comédia, tem um trabalho muito árduo de construção de uma comédia que parte, claro, né, de um senso de humor próprio, mas também de um ritmo que precisa existir para acontecer uma comédia. Para ter uma piada, você precisa ter uma construção, para daí ter a punchline. Enfim, você precisa ter uma construção específica de um ritmo de um filme para você chegar numa comédia. E daí queria te ouvir como montadora, como que foi tentar criar essa comédia a partir da direção agora, né? E daí se debruçando sobre esses outros processos da direção, da escolha de planos, da composição, até a escolha de atores, a filmagem com eles, como que foi finalmente conseguir conceber e criar esse círculo, e de criar esse círculo em que as pessoas consigam também fazer rir e ao mesmo tempo também serem personagens, né? Uma pergunta bem interessante, assim, porque eu lembro que no final da sessão na Cinemateca, que foi a sessão de exibição de contrapartida que a gente fez, um amigo meu que ele escreve comédia, ele chegou para mim e falou assim, amiga, isso é uma comédia, você nunca me falou. Eu falei, amiga, eu não sabia, porque as pessoas estavam rindo e eu fiquei, gente, caraca, as pessoas vão rir no meu filme. Fiquei muito feliz. Eu acho que foi um processo que eu gosto de comédia. Então, acho que foi naturalmente encaminhado para comédia. Eu sempre imaginei que ele fosse no lugar do absurdo. E a minha ideia era sempre, e se as pessoas não saírem gargalhando, eu espero que as pessoas saiam, tipo, com um sorriso na cara e confusa. Tipo, meu Deus, que coisa que eu acabei de ver, que gente doida. Acho que essa era a minha ideia inicial. Então, o processo da montagem, junto com a Sabrina, porque como eu quis me afastar um pouco da montagem, isso também foi muito difícil, porque foi a primeira vez que eu fiz a direção e é muito difícil expressar em palavras o que eu só sei fazer. Então, isso foi também um trabalho, assim, de tentar conversar com ela e tal, e entendendo esses cortes e esses momentos. Como você assiste material, muitas vezes você não sabe exatamente onde é que as pessoas vão rir. Você imagina onde talvez ali seja um momento de, talvez não de risada, mas, pô, eu sei que essa daqui é um momento leve, esse daqui é um momento divertido. E eu acho que foi até para mim um aprendizado de entender tempo de risada. Tipo, nossa, aqui eu criei um lugar para as pessoas rirem, né? Criei uma punchline. Pô, devia ter deixado mais tempo para dar tempo das pessoas rirem e para não perder a frase seguinte. Então, acho que o Mandioca também, ele entra para mim nesse lugar de eu me entender como uma pessoa que de fato gosta de comédia e que um lugar de estudo, assim, sabe? De que forma que eu consigo trabalhar isso melhor nos próximos momentos. Mas eu acho que foi de uma tentativa e erro, assim, de entendendo. E no final do processo, entender que de fato aquilo era uma comédia foi muito gratificante, assim, para mim. Porque acho que desde o início eu tava bem tímida, assim, tipo, gente, espero que vocês gostem, espero que vocês saiam felizes, tá tudo certo. Então acho que é isso, né? O filme, a montagem, a gente passa muito tempo ali sozinha com o material. E quando vai para
para a tela, assim, quando vai para exibição, que na verdade isso vira cinema, senão é só um vídeo da minha tela, né? Então, acho que trabalhar com isso me fez também perceber o quanto é importante mostrar para as pessoas, mostrar estando presente, fazer testes de exibição, né, digamos, longas, que de fato tenham isso, para você conseguir ter essa recepção, que eu acho que é o que importa, né, porque o filme, por si só, ele é só um material gravado ali e editado, né, o que faz ele ser um filme, um cinema, é essa troca que tem com o espectador, né. E aí agora, só para fechar essa última pergunta de fato, como eu tinha dito, né, a gente tem sempre perguntado para as pessoas sobre continuidade, sobre o que elas vislumbram enquanto possibilidade, mas também o que elas têm feito e o que elas planejam enquanto continuidade para o seu cinema paranaense. E aí queria ouvir isso de vocês, sei que vocês estão em realidades muito diferentes, às vezes não só no Paraná, e daí queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês têm vislumbrado enquanto continuidade do trabalho no ofício do cinema paranaense. Que pergunta complexa, né, Borges? Mas acho que essa continuidade do nosso cinema, assim, eu acho que tem muitos entendimentos, assim, depende com quem a gente conversa, né? Ao meu ver, acho que a continuidade paranaense, desse nosso cinema paranaense, é literalmente a gente continuar contando nossas histórias, assim. Eu não vejo de forma regional, em termos de tema e narrativa, assim. Eu boto muita fé no nosso cinema, eu saio de Curitiba, literalmente é isso, para voltar cada vez mais gostando e apaixonada do nosso cinema, assim, conseguindo pegar experiências boas e ruins para trazer de volta para o nosso cinema. Recentemente a gente fez aí o Nova Éden, que por enquanto é o maior filme paranaense já feito no Paraná, né? Paranaense mesmo, não filmes que têm dinheiro de fora de São Paulo que vão ser filmados no nosso estado. Eu acho que, em termos de continuidade, é a gente continuar fazendo essa nossa manutenção e principalmente fomentando assim o nosso mercado local, né? Continuar fortalecendo para além de Curitiba mesmo, porque Mandioca foi filmado em Curitiba. Aqui do meu lado eu tenho essas duas frentes, como distribuição e como produção, assim, de estar junto em projetos paranaenses para distribuir, e mesmo aqueles que não têm tanta força ou dinheiro para entrar com dinheiro, como que eu sempre estou junto de outros produtores, principalmente de curtas-metragens, assim, compartilhando essas experiências, essas estratégias com relação ao festival, ajudando nessas parcerias, né? Porque ao longo dos anos eu fiz algumas parcerias com fornecedores, com locadoras, com, enfim, outras pessoas do nosso mercado, e como que eu somo isso com projetos menores, assim. Sigo fazendo esse ano muitos projetos de primeira direção, o que é algo que me dá, que é muito louco, assim, porque é lógico que é bem desafiador, mas é muito maravilhoso. Acho que do mesmo jeito que ver a Rai soltando essas asinhas, assim, ao longo do processo, eu vejo isso com outras pessoas diretoras nesse mesmo lugar. Recentemente, inclusive, Borges e Lara estiveram junto a gente fazendo com o Henrique dos Santos, que é um roteirista extremamente experiente, faz projetos gigantescos, estava primeiro na direção, assim, e é muito bonito ver essa potência, né, e ver também as pessoas se sentindo cada vez mais, aos pouquinhos, se sentindo à vontade. Agora a gente fez esse curta com a Sami, também foi incrível, a gente fez um curta que é argumento da Rai, também uma claquetista com a Lari, então acho que isso é algo que eu vejo de muito potente, e agradeço muito ao mecenato por seguir existindo e seguir possibilitando esses filmes a serem feitos. Acho que é a porta de entrada de muitos realizadores e produtores paranaenses, então que esse fomento continue existindo, continue possibilitando isso, assim. Lógico que acho que é mais Curitiba, mas ainda assim sei que a gente tem em outras capitais, em outras cidades, e isso segue possibilitando produzir filmes. E acho que é isso, assim, de sempre trazer, mesmo projetos que são de fora do Paraná, eu sempre gosto, gente, de trazer um fornecedor aqui, uma pessoa técnica ali, que seja do Paraná, até para ensinar o Brasil inteiro que a gente sabe fazer um cinema muito bem feito. Nossa. Aqui pensando, né, nesse lugar, assim, desse significado de continuidade, acho que, para além de estar produzindo, assim, mas acho que em outros lugares mesmo, né, das pessoas poderem fazer seus argumentos, de poderem construir seus roteiros, eu acho que esse outro lugar das ideias, assim,
que todo mundo possa, em algum momento também, chegar no seu produto ali finalizado. Mas eu acho que, principalmente por esses últimos projetos que a gente acabou fazendo juntas, assim, e de poder estar participando desse arco, assim, desde o início, nesses últimos curtas, fiquei pensando muito nessa continuidade disso, assim, né, o quanto desse desenvolvimento desses roteiros e dessas ideias, a gente acabou pegando curtas com ideias completamente diferentes nesses últimos momentos, né, do Henrique, da Carol, e aí temas tão importantes, temas tão relevantes e, ao mesmo tempo, temas tão absurdos no sentido de como vai colocar isso na tela, assim, então, fico pensando muito nesse lugar, assim, de quantidade de pessoas que ainda estão aqui no nosso estado, né, saindo de Curitiba, mas que estão com uma ideia e com um princípio, e que acho que precisam conhecer mesmo esses outros lugares de poder continuar organizando o seu pensamento, fazendo esse roteiro, e aí chegando nesse lugar de produção, assim, que, né, como a Rai já falou, a gente tem aqui em Curitiba o mecenato, a gente teve outros editais que foram bem importantes, principalmente para o Estado, que deram valores, inclusive, maiores para os curtas poderem se desenvolver, então, dando uma outra relação para as pessoas quando vão construir esses filmes, e aí eu fico pensando nessa continuidade quanto ideias, né, quantidade de ideias que a gente tem por aí, que estão encontrando seus caminhos, assim, que eu acho que é um ponto muito, muito importante, muito legal também para se pensar nesses registros, né, e a possibilidade de diferentes pessoas também poderem fazer esses registros. Acho que é uma das coisas que venho pensando bastante, assim, né, como alcançar pessoas um pouco fora também desse lugar que acaba sendo sempre as mesmas pessoas, mas que também estão com ideias muito legais e que possam também levar produtos muito legais, assim como Mandioca assim como outras produções paranaenses, né? Eu acho que isso também é muito legal, assim, quando eu penso nesse sentido da continuidade da sua pergunta. Gente, eu acho que elas falaram tudo aqui, ó. Bom, eu acho que vocês falaram belamente sobre tudo isso que faz muito parte dessa nossa continuidade. Acho que da minha parte que eu posso falar pela experiência própria, assim, eu acho que é isso, assim, não existe ideia idiota, mas ao mesmo tempo o idiota não é ruim. Sim, eu acho que é esse lugar, assim, pensando que a minha ideia era idiota. Eu acho que nesse lugar de continuidade, eu penso sempre que eu acho que o cinema, ele parece uma coisa muito grande, né? Ele tem bolhas muito, muito formadas, então parece que é uma coisa que você nunca vai conseguir entrar. Eu acho que é difícil de pensar, vou conseguir fazer um filme, ou o que é a minha identidade, o que eu vou conseguir fazer, e às vezes é necessário alguém que te puxe pela mão ali e fale, meu, vai dar tudo certo, vamos tentar, vamos inscrever. O Mandioca, quando ele foi inscrito pela primeira vez, ele quase passou no mecenato, ele era tipo, um roteiro de uma pessoa que nunca tinha escrito nada, assim, e era eu e a Fabi, assim, as duas, tipo, se jogando. Então, eu acho que é acreditar, assim, um pouco nas ideias, na vontade, assim, tentar não perder essa vontade, tentar entender que é isso, a gente tem editais e eles possibilitam, e espero que várias histórias ainda consigam passar, várias ideias de diferentes formatos, sendo Curitiba, sendo região, que a gente consiga ouvir mais essa pluralidade dessas outras pessoas também, sabe? Então, eu acho que eu fico pensando nessa continuidade do nosso cinema, assim, paranaense, é, é isso, assim, sabe? Não se deixar inquietar, assim, de tentar sempre estar trazendo essas novas pessoas e novas histórias e entender que é possível, assim, talvez não seja fácil, mas é possível. Eu sempre brinco que quando a galera fala assim, ah, não, mas vai ser confortável. Não, gente, pra ser confortável é você assistir filme no sofá da sua casa. Saiu de casa não vai ser tão confortável, né? Eu acho que, mais do que tudo, assim, eu vejo o nosso cinema como um cinema. Todo cinema é coletivo, é sempre assim, mas eu acho que é lembrar sempre desse coletivo mesmo, assim. É tipo isso, sabe? Ai, tem muita gente que vem falar pra mim e fala assim, ai, a gente já faz longa, não vai fazer curta. Gente, não existe isso, assim. Existe uma coisa sobre continuar contando nossas histórias e continuar fomentando esse mercado, e isso muito me interessa, assim. Então, pensar sempre nesse coletivo de ir junto e somar junto. Obrigado, gente. Foi isso.
Agradeço muito a participação de vocês. Espero que o pessoal tenha visto e, se não viu, procure ver o filme. Foi um prazer mesmo estar com vocês aqui hoje. Obrigado por terem topado o convite, por terem topado botar o filme na mostra. Até mais.